Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero explicar nesse vídeo como que foi a compra do meu carro. Eu expliquei os documentos, as etapas, valores. Agora eu vou explicar para vocês como que foi a minha situação. Assim que finalizou meu processo de cidadania, que foi em outubro, eu precisava urgentemente encontrar um emprego. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, tá, mas como que funciona para você encontrar um emprego aqui? E me informaram que você precisa comprar um carro. Você precisa ter um meio de se locomover sem ser por meio de transportes públicos. O que que eu fiz? Finalizou meu processo, eu fiz meus documentos, sendo eles a carteira de identidade, o comprovante de residência já estava feito, e fui nos sites para comprar um carro. Em relação aos sites, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os sites que você possa estar consultando para você entender como que funciona a compra, para você entender como são os valores, se são altos, se são baixos, as opções que você costuma encontrar. Mas de forma resumida, nesses sites o que você encontra? Lojas querendo vender os carros ou pessoas físicas querendo vender os carros. Em ambas as situações, comprando com loja ou com particulares, infelizmente você corre o risco sim de você cair como posso falar, numa enrascada, porque eu não sei se você pode falar, eu não sei se eu só posso falar as palavras, né? Pode dar algum problema aqui no vídeo, enfim. Mas você entendeu. No início, eu imaginava o quê? Que comprando com uma loja, eu não teria esse tipo de problema, apenas com particulares. Por quê? Porque, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer novos costumes, novas culturas. E as pessoas com quem eu falei, elas disseram, é muito melhor você comprar com uma pessoa física do que com uma loja, porque na loja eles não só vão comprar mais caro de você, como também eles conhecem formas de alterar coisas do veículo, alterar de forma para que você seja enganado. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu comprei com uma loja exatamente porque eu achava que era mais confiável. No Brasil, como todo mundo já sabe, se você está me assistindo, você é brasileiro, você sabe de tem muitas lojas no Brasil que fazem exatamente a mesma coisa. Pega um carro, ele é um carro usado, eles vão lá, alteram a quilometragem para aparentar ser um carro novo ou um carro pouco rodado e acabam te vendendo por um valor muito acima do que deveriam te vender. Aqui é exatamente a mesma coisa. O que eu fiz? Eu comprei numa loja. Depois que eu encontrei as opções que eu estava interessado, eu estava focando apenas numa marca. Eu fui lá e comecei a ver vários carros. Só que qual era o problema? Eu encontrava os carros, me interessava por eles, mas não tinha o dinheiro para comprar. Então eu precisava dar o meu jeito aqui de conseguir dinheiro. Eu, infelizmente, não conseguia trabalho, mas a minha esposa, por ser mulher, aqui na Itália é muito mais fácil de conseguir trabalho, principalmente o quê? Limpeza, que é o principal, ou cuidando de crianças ou cuidando de idosos, e ela felizmente conseguiu essa parte da limpeza e conseguiu ganhar um bom dinheiro. Bom dinheiro que eu falo é o quê? Um dinheiro pra gente sobreviver, né? E com o dinheiro dela e mais um dinheiro que eu tinha guardado, a gente foi juntando aos poucos, até que a gente teve condições financeiras para comprar o carro. Só que, como eu falei para vocês, por mais que eu estude as coisas quando me interesso por elas, você não tem como saber de tudo. E eu estava de uma forma um pouco desesperada, porque eu sabia que sem o carro eu não conseguiria emprego, então eu precisaria o mais rápido possível ter um carro. O que aconteceu? Surgiu essa opção, que seria esse carro aqui. Quando ele surgiu para mim, as outras opções que eu estava interessada, todas elas haviam sido vendidas. E como eu falei para vocês, anos atrás era muito barato você ter um carro aqui na Itália. Às vezes você ganhava, por quê? Porque se você não cumpre com a revisão, toda vez que você leva o seu carro para revisão, o mecânico vai revisionar todo o seu veículo e se chegar a um ponto de o seu carro não estar mais próprio para ser usado, você é obrigado a levar ele para demolição. Na demolição, você tem que pagar por volta de uns 500 euros. Pode ser que esse valor já tenha até aumentado. Então, qual era o que as pessoas faziam quando chegavam nesse momento? Elas pegavam o seu próprio carro e, para não gastar 500 euros para demoli-lo, elas vendiam o carro para uma outra pessoa por 500 euros. Então, a pessoa necessitada comprava esse carro por 500 euros e ficava utilizando ele. Mas, como eu acabei falando para vocês, não era mais para ser utilizado, mas essas pessoas, por necessidade, utilizavam. Mas essas coisas não acontecem mais. Ou se acontece, eu não sei com quem acontece, porque eu procurei e não encontrei. Então, se acontece ainda, deve ser bem pouco. Então, os valores começaram a ser muito alterados devido ao quê? A questão da demanda.
a oferta antes era muito grande para pouca demanda. Poucas pessoas queriam comprar o carro, poucas pessoas precisavam de carro. Porque os italianos aqui, eles têm o costume de comprar o carro e ficar com o carro para a vida. Eu encontrei carros que a quilometragem deles tinha mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Eu fiquei, cara, como assim, cara? Como é que uma pessoa tem um carro por tanto tempo? E carros que não eram tão antigos, mas eram muito rodados, porque a pessoa, sei lá, gostava de viajar, enfim. Os carros de 500 euros que você ganhava eles, passaram a custar 1.000 euros, depois 1.500, 2.000. Eu encontrei opções de 2.500 ou até menos de 2.500, só que eram carros muito rodados. E eu não queria. Eu queria um carro que no máximo de 150 mil quilômetros rodados. Todos os carros que eu me interessei, que eram baratos, vendidos, 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 vendidos. Quando eu finalmente tinha condições de comprar o carro, só tinha essa opção, que seria esse meu carro aqui, que é um Opel Meriva. Eu comprei esse carro aqui por 3.500 euros. Como eu falei para vocês, 3.500 é apenas o valor do carro. Não está incluso o valor da transferência de propriedade, não está incluso o seguro. Foi 3.500 mais as outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Quando eu encontrei esse carro, na hora entrei em contato com a loja, eu perguntei, olha, esse carro está disponível ainda, tem interesse, como que funciona para comprar? A pessoa só disse, olha, está disponível, podemos agendar para qual dia e horário do seu interesse, e é isso. O valor custa tanto. E eu perguntei, tá, nesse valor está incluso alguma coisa ou é apenas o valor do veículo? Ele explicou, não, é apenas o valor do veículo. Chegando nessa loja, cheguei bem cedo, ficava a 3 horas de distância da minha casa, então eu tive que acordar cedo, tive que chegar muito cedo lá para dar tempo de chegar, comprar o carro e sair com ele. E o que aconteceu? Eu cheguei na loja com os meus documentos, apresentei eles, como falei para vocês, minha identidade já estava feita. Não, desculpa. A minha identidade... não me recordo se ela já estava pronta, se eu estava apenas com a Ricevuta, que seria um recibo ou um comprovante de que sim, eu já tenho um documento. Depois disso, o cara me passou a seguinte situação. Olha, o carro custa 3.500, eu perguntei, é possível financiar? E perguntou, tá, mas qual contrato de trabalho você tem? Eu falei que eu não tinha contrato porque ainda não tinha trabalho. Ele falou que infelizmente não era possível financiar, apenas com pagamento à vista. O que eu fiz foi lá, na hora, transferi os 3.500. Ele pegou os meus documentos e foi fazer a transferência de titularidade. O que aconteceu? Eu não precisei ir. Como eu falei para vocês, é uma etapa onde você deve ir até o local com o dono do veículo. Mas eu, nesse caso, não precisei. Então, ele foi sozinho e resolveu tudo. Se ele fez tudo certo, ou se ele fez alguma coisa, me cobrou a mais, eu acredito que não, porque é uma coisa muito normal aqui. É um procedimento padrão. Então, fiquei na loja só esperando ele voltar. Na verdade, não foi nem ele, foi um outro funcionário. Enquanto ele estava ali conversando comigo, o curioso é que nessa loja só tinha árabes, e os árabes todos falavam italiano, só que entre eles ficavam falando em árabe, então eu ficava totalmente perdido, né? Na época eu ainda entendia muito pouco do italiano, hoje eu entendo um pouco mais, só que eles não falavam italiano, então eles ficavam falando só em árabe, então se eles estavam me xingando ou falando qualquer coisa a meu respeito, de forma não muito educada, eu não tenho ideia. O tempo passou, esse cara chegou e disse, ó, tá tudo certo, o documento agora está no teu nome, preciso agora que você me mostre um comprovante do seguro, me mostre que o carro está assegurado e você pode sair com o carro. E como eu falei para vocês, isso não é algo que eles te explicam, eu tô falando para vocês como se tivesse me explicado, mas não, é o seguinte, olha, o carro agora é seu, só que você só vai tirar o carro aqui da loja quando você estiver com o seu seguro ativo. E o que eu fiz? Eu estava desesperado, porque não tem como eu não sair daqui com um carro. Eu não queria de forma alguma voltar para casa de ônibus, porque seria mais 3 horas até chegar em casa. Eu estava com fome, estava cansado. A loja ficava numa zona industrial, então só tinha um restaurante, e esse restaurante ficava um pouco longe, vamos dizer assim. Então, assim, eu comecei em grupos de brasileiros que viviam aqui na Itália, comecei a explicar a minha situação. Eu quero tirar esse carro hoje, o mais rápido possível, e ele precisa estar assegurado. Como que eu faço? E o que as pessoas me falavam? Olha, você infelizmente não vai ter como fazer isso. Depois que você compra, você vai entrar com o pedido do seguro, o seguro vai levar cerca de 24 horas para ser ativado. E isso foi o que a maior parte das pessoas me falaram. Mas eu, como sou teimoso, eu comecei a correr atrás ainda mais da possibilidade de eu conseguir sair naquele dia, naquele momento. E o que aconteceu? Eu encontrei não encontrei na verdade, né? Uma pessoa entrou em contato comigo e disse, olha, o meu filho trabalha com seguros, ele consegue fazer esse seguro para você. Na hora eu pensei, a maioria tá falando que vai levar no mínimo 24 horas. Agora surge essa pessoa me falando que vai resolver do nada. Mas o que aconteceu? Por incrível que pareça, era verdade. A pessoa entrou em contato comigo, era um italiano, filho de um italiano que falava português, fez o seguro para mim. Eu só falei para eles, olha, no seguro tem que ter guincho.
Que aqui, se você não tem um guincho, você paga uma fortuna. Dentro de 50 quilômetros, você paga 300 euros. É muito caro. Ele disse, sim, já está dentro do seguro, e me fez ali o menor valor que possível, né? Que seria por volta ali de 1.200. Eu falei, eu não tenho 1.200. Eu não tenho como pagar esse seguro. É possível fazer com menos tempo? Ele falou, olha, é possível fazer com 6 meses. 6 meses é um mínimo. E eu disse, quanto que vai custar? Ele falou, olha, vai custar por volta de 600 euros. Eu estava com pouquíssimo dinheiro disponível naquele momento, mas consegui comprar o carro, consegui pagar o seguro, consegui pagar a transferência da titularidade, que custou por volta de 500 euros. Então, somando tudo, deu 3.500 do carro, mais 500 da transferência, somando já deu 4.000. E 4.000 mais o seguro, peguei por 6 meses, então ficou 600. Então, 4.600 euros. Isso foi o que eu paguei no carro. E depois de 6 meses eu paguei mais 600. Então, 3.500, 4.000, 5.200 no total. E é isso. Pessoal, eu espero ter sido o mais claro possível, espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um joinha, comente se você entendeu, o que eu poderia melhorar, se você gostou do vídeo, eu te ajudei de alguma forma. O principal, né, pessoal, se inscreva no canal para dar aquela força e me acompanhar no foco, que é agora chegar a 1.000 inscritos. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Acho que tá tudo certo. Até o próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.